Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. Será que existe uma fórmula para conquistar votos? Se existir, com certeza, muitos políticos estão em busca dessa receita. Nas últimas eleições, a máxima de que só vence a eleição quem tem dinheiro foi reanalisada, foi revista. Seja no legislativo ou executivo, o que vimos foi uma eleição de muitos novatos na política e pessoas que afirmam que fizeram a campanha com poucos recursos. O que esses políticos fizeram para conquistar o voto dos eleitores? O assunto foi tema de um livro, A Fórmula do Voto. Nele, o autor transforma os candidatos em líderes competitivos e inspiradores que buscam os mesmos interesses dos eleitores. E para conversar sobre esse tema, nós convidamos o autor do livro, Osmar Bria. Olá, Osmar, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Fique à vontade, vamos bater esse papo, conversar sobre esse tema tão importante para todos nós, porque tem muita gente que fala assim, eu não gosto de política, mas política faz parte do nosso dia a dia, de todos nós, não é verdade? Eu acordo fazendo política. Com certeza. Né? Olho para minha esposa e digo, meu amor, você tá linda, que dia ótimo que você vai ter, puxa, dou um beijinho nela, me levanto e vou embora, não é? Já comecei a fazer política. Isso é muito interessante, porque assim, a gente vai se aprofundar, a gente vai ter tempo aqui de se aprofundar nessa sua pesquisa, nesse seu livro, mas eu acho que a política hoje em dia as pessoas estão buscando algo verdadeiro. Faz sentido o que eu estou te dizendo? Muito sentido, né? Na verdade, as pessoas estão buscando algo muito diferente do que os políticos pensam que elas querem. Não é? A grande diferença é que o agente político normalmente quer oferecer para a pessoa a sua própria solução. E o que as pessoas desejam na realidade é que eles ouçam qual é a solução que as pessoas desejam. Esse salto imaginativo que a gente chama de empatia. É isso que tem que ser desenvolvido. Sim, né? E isso é muito interessante porque o político, ele foi eleito pelo voto popular, então ele está lá representando os interesses, não dele, ou não deveria estar, né? Mas de todos os eleitores que o elegeram, né? É verdade, né? A gente, como você fez a abertura aí falando do nosso livro, que eu agradeço muito, né? Saudando os telespectadores. Quer mostrar o seu livrinho aqui, mas pode continuar legal, falando. Né? O que a gente quer colocar justamente com a fórmula do voto? O primeiro mandamento da fórmula do voto tem exatamente com isso que você acabou de dizer. Que se cada político, se cada mandatário colocasse isso na porta lá do seu gabinete, seria muito interessante, que mandato é uma conquista coletiva. Sim. Obtida por um grupo de pessoas alinhadas, focadas e colaborativas e com objetivos comuns. Né? Então, se você conjugar esse primeiro mandamento da fórmula do voto, você já muda tudo. Né? Muda totalmente esse enfoque. As pessoas, e não por acaso, Osmar, associaram a política e os políticos à demagogia. E isso é muito triste, porque isso ainda existe, né? A gente está tentando mudar, eu acho que essa é a proposta que você fala também. Sem dúvida. Mas ao longo de vários anos, a política ela foi feita de uma forma muito demagógica, né? Não tenha dúvida, porque pautada na mentira, né? Sim. Pautada na mentira. O agente político, de uma maneira geral, no nosso treinamento, no nosso livro, a gente coloca muito isso. A necessidade do olho no olho, né? De transparência, flexibilidade. São pilares da programação neurolinguística, inclusive, né? Que a gente também utiliza muito nos treinamentos e no livro. Com o intuito justamente de gerar a verdade. A confiança vem da geração de semelhança. Você passa a gostar de mim quando você passa a perceber que pode confiar em mim. Sim. E para que você perceba isso, você tem que perceber que nós somos semelhantes em alguma coisa. E eu só consigo me mostrar semelhante a você se tiver verdade no meu olhar, na minha maneira de me comportar. E muito pouco nas palavras. Está comprovado já isso hoje dentro da neurociência. A palavra propriamente dita, ela é apenas 7% da comunicação. 93% da comunicação é linguagem corporal e o tom de voz, a altura da voz, a maneira com que você coloca a voz. Você deve estar lembrada, Renata, do ponto alto da posse do nosso presidente, foi o discurso da nossa primeira-dama. Que foi o que mais chamou a atenção, na verdade. E né? na qual ela simplesmente não falou.
não é? Ela emocionou a todos sem falar uma única palavra. E alguém pode dizer, não, mas tinha tradução. Mas você lembra da tradução? Não, você só lembra que ficou emocionada, né? Então, a emoção é fundamental. E é verdade. E isso que você está falando diz respeito a todas as relações humanas, né? Exatamente isso, a todas as relações humanas, né? O coaching propõe muito isso, né? O ajuste de comportamento. O ajuste comportamental para o resultado que você deseja. Isso é inteligência emocional. Usar as suas emoções com foco no objetivo que você quer. Quer dizer, fazer com que as emoções trabalhem a seu favor e não contra você. E se você for lembrar bem, os nossos principais líderes políticos hoje dentro do Brasil carecem justamente de inteligência emocional, né? Que é o controle, né? Saber Sim, o que falar, exato. a hora de falar, né? Porque isso pode destruir uma carreira, né? Não tem dúvida, né? Tem um ditado popular que diz que nós, não à toa, fomos feitos com 2 ouvidos e uma boca, né? Sim. E isso também é um dos pilares do coaching, da inteligência emocional, da programação neurolinguística. Né? Muito bem. Daqui a pouco eu quero que você fale um pouco sobre a sua experiência, porque você teve essa experiência, foi a partir dela que você teve a ideia de fazer não só o livro, mas todo esse treinamento, né? Sim, sem dúvida. E olha, a gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote, portanto, o nosso telefone 999769204. E agora a gente faz mais um breve intervalo, é bem rápido, não saia daí, eu espero você.